Ei, pessoal, nossa revisão de hoje de matemática está muito legal. Vamos aproveitar para retomar o que havíamos esquecido. Anotem as dúvidas, pois nas lives iremos ter um momento para esclarecermos todas elas, ok? Bem, pessoal, olha, o sistema monetário, vocês lembram quando nós estudamos? Quem aí continua enchendo o cofrinho com as moedinhas? Vamos lá. O nosso dinheiro recebe atualmente o nome de real, mas lembram das aulas sobre isso? Ele já mudou várias vezes de nome. Devemos representar usando o quê? O R e o cifrão. E no nosso dinheiro, no nosso sistema monetário, nós temos as notas ou cédulas, as moedas. Sempre temos que prestar atenção ao registrar os valores monetários. Vamos olhar ali, olha, lembrando que os centavos ficam antes da vírgula e o real depois da vírgula. E para escrever por extenso, devemos usar a palavra centavos e reais, de acordo com o valor apresentado. Olha a tabelinha que eu fiz para vocês. Representação por extenso do nosso dinheiro. Olha os 5 centavos. A vírgula, os centavos ficou antes, 50 centavos também ficou antes e 5 reais, o 5 ficou depois da vírgula, olha que bacana. E 50 reais, o 50 também ficou depois da vírgula, porque ele está contando como real. Deixa eu voltar aqui com vocês, olha os 50 centavos. Eu esqueci do S, tá, turminha? Então, é 50 centavos, ok? Coloquei para vocês algumas cédulas e algumas moedas. Nós podemos trocar os valores. O valor será o mesmo, só que nós iremos trocar cédulas por moedas. É muito legal fazer isso, fica igual uma brincadeirazinha. Vamos lá? Eu posso trocar um real por quanto? Por 4 moedas de 25 centavos. E 5 reais? Olhem aí, vê se vocês encontram. Ah, posso trocar por 10 moedas de 50 centavos. E 2 reais? Nossa, esse ficou mais complicado, olha. Eu posso trocar por uma moeda de 1 real, mais uma moeda de 50 centavos e 2 de 25 centavos. É uma troca, mas o valor continua o mesmo. E 10 reais? Posso trocar por 10 moedas de 1 real. Terei o mesmo valor, só que em vez de serem notas, eu terei em moedas. Ou, se não, eu tenho moedas e troco por notas. Pessoal, agora vamos falar um pouquinho sobre a subtração. A adição vocês já estão tirando de letra, não é mesmo? Vamos lá. O algoritmo da subtração, nós temos que lembrar que sempre unidade debaixo de unidade, dezena debaixo de dezena, centena debaixo de centena e a quarta ordem que nós já aprendemos também, que é a unidade de milhar. Olha aí, nós temos os números, de 3 não dá para tirar, não é isso? Então, nós vamos ver como que nós vamos fazer isso. De 3 não dá para tirar 8. Pedimos, reagrupando, do 9 nós vamos reagrupar no 3, não é isso? Fica 13, 13 menos 8. O 9 passa a ser 8. 8 menos 6 dá 2. E o 2 dá para tirar 5? Não. Eu peço na unidade de milhar. 12 menos 5, 7. Então, ficou o número, né, representado e nós temos que prestar atenção no resultado. Unidade debaixo de unidade, dezena debaixo de dezena e centena debaixo de centena e unidade de milhar debaixo de unidade de milhar. Vamos à prática? Pegue um papel ou caderno. Olha aí a subtração novamente. Agora nós vamos fazer passo a passo. 1.293 menos 568. Lembrando aí, unidade debaixo de unidade, dezena debaixo de dezena, centena debaixo de centena e unidade de milhar debaixo de unidade de milhar. Olha que a setinha está mostrando, eu reagrupando 13 menos 8, 5. O 9 ficou valendo 8. 8 menos 6, 2. O 2 não tem como eu tirar 5, eu peço na unidade de milhar. Ele ficou valendo 12. 12 menos 5, 7. Então, eu tenho um total de 725. Lembrando sempre que nós temos
minuendo, subtraindo, resto ou diferença. Ah, vocês lembraram na adição como que é? Primeira parcela, segunda parcela, soma ou total. E as parcelas podem ser a quantidade que vocês quiserem, ok? Que revisão gostosa é essa, né, gente? Nossa, e essa matéria que nós vamos falar dela agora, nós iremos relembrar, é muito legal de se fazer. Antecessor e sucessor. Eu coloquei aí o conceito dos dois. E vamos lá. Antecessor, antes, vem antes. Sucessor, depois. Vamos treinar um pouquinho? Vamos lá, hein? Eu pergunto e você responde. Vamos lá. Quem é o antecessor de 100? Então, quem vem antes de 100? Respondam para mim. Muito bem, é o 99. Outra, hein? Vamos ver quem vai acertar. Quem é o sucessor de 82? Olha, quem falou 83? Muito bem, 83. Sucessor é o que vem o quê? Imediatamente depois. Quem é o antecessor de 76? Muito bem, é o que vem o quê? Imediatamente antes. Então é o 75. E para terminar a nossa brincadeira, quem é o sucessor de 59? Muito bem, o 60. Ele vem imediatamente depois. Entenderam? Lembraram dessa atividade e desses conceitos de antecessor e sucessor? Caprichem na atividade, hein? Pessoal, vamos falar agora um pouquinho sobre a geometria. Quer dizer, uma parte da geometria, figuras planas e os componentes de alguns sólidos geométricos. Primeiro vamos relembrar o que são figuras planas? Muito bem, são aquelas que não possuem altura, possuem lado e comprimento, mas elas são retas, não é mesmo? E os sólidos geométricos? Ah, esses possuem altura, lados e comprimento. É como se eu pegasse a figura plana e soprasse como se fosse um balão. E ela começa a dar o quê? Volume, né? Então, aí se formam os sólidos geométricos. Nesse quadro, podemos perceber perfeitamente, olha, cada figura plana no sólido. Eu tenho ali em cada um a face. E eu sei que a face de um sólido, ela é o quê? As figuras que formam o sólido geométrico. Cada lado, né, de um sólido geométrico, nós temos uma figura plana. Olhem para vocês verem. Esse daí, a face azul desse cubo, é uma figura plana, chamada quadrado. A face verde do paralelepípedo é uma figura plana chamada retângulo. Da pirâmide é o que? O triângulo, que seria a parte plana. E tenho também, olha o cilindro. No cilindro, a parte plana é chamada de círculo. Então, elas fazem parte, as figuras planas compõem os sólidos geométricos. Revejam esse quadro que tem informações importantes. Nele irá falar sobre os sólidos geométricos. Nós sabemos que eles têm 3 dimensões. Quais são elas? Largura, altura e comprimento. As figuras geométricas não planas são formadas a partir da junção de figuras planas. Vamos relembrar? As faces. O que são as faces? São as superfícies planas que constituem o sólido. E os vértices? São os pontos de encontro das arestas. As arestas são o resultado do encontro entre duas faces que formam uma linha. Vamos ver isso na prática? Eu apresentei para vocês um cubo para vocês verem como que é. Olha, a face é a parte colorida, toda colorida. A aresta seria o quê? A reta, cada segmento, ela está de verde. Então, cada segmento desse é composto o quê? De arestas. E o vértice é onde elas se encontram. É onde cada uma das arestas se encontram formando os sólidos. Olhem, também na outra figura, no paralelepípedo. Olha que legal. Temos a mesma coisa, faces, arestas e vértices. Vamos montar? Olha, nós podemos montar os sólidos. Usei palitos e balas de goma. E assim fui formando uma variedade de sólidos. Brinque com a sua família, será muito divertido.
Cada um dos palitos serão as arestas e as balas de goma serão as vértices. E aí, assim você formará cada lado formando a face e terão os sólidos geométricos. Brinquem com eles, não deixem, será um momento muito legal. Vamos relembrar um pouquinho da decomposição em uma adição e uma subtração? Vamos usá-la como uma estratégia de cálculo. Relembrando, né? Porque nós fizemos muitas atividades a respeito disso. Temos aí 55 mais 84. Então, a primeira coisa que eu fiz foi o quê? Decompor as dezenas. Ficou 50 mais 80, 130. Depois eu peguei a ordem das unidades. 5 mais 4, 9. Repeti, 130 mais 9 deu 139. Não é isso? Aí, agora eu tenho uma subtração. Observem a subtração. Eu peguei, conservei o número 89 e fiz a decomposição somente de um número, do 76. Peguei o 70. 89 menos 70 deu 19. 19 menos 6, vamos ver quanto que vai dar? Vamos lá. 10 mais 9, eu fiz a decomposição. Menos 6, que sobrou. 4 mais 9, porque eu peguei o 10 e subtraí de 6. Não é isso? E deu 4. Mais 9 deu 13. Muito bem, então essa é uma decomposição. Nós usamos a decomposição tanto na adição quanto na subtração como estratégia de cálculo. Depois que aprendemos sobre a decomposição, tanto na adição quanto na subtração, nós podemos usar para fazer comparações entre contas. Vamos ver primeiro a chamada relação de igualdade. Eu tenho aí duas subtrações. Fizemos a decomposição das duas e o resultado deram iguais, mesmo sendo continhas diferentes. Então, eu falo que as duas, elas possuem relação de igualdade. Para eu olhar isso, eu tenho que fazer uma decomposição para descobrir primeiro o resultado e depois eu uso o sinal de igual ou diferente. No caso aí, nós temos uma relação de igualdade entre as situações da decomposição. Seguimos do mesmo jeito, fazendo a mesma estratégia da decomposição. Aí nós teríamos uma relação de diferença, usando o sinal de diferente. Eu tenho uma decomposição do 30 menos o 17, que deu 13, e tenho também uma decomposição do 47 menos 17, que deu 30. Os resultados foram iguais? Não, foram diferentes. Então, 13 é diferente de 30. Usamos aí também o que? A decomposição como uma situação de cálculo e tivemos o resultado da comparação, que foi a relação de diferença. Eles são diferentes. Que bacana, né? Já aprendemos sobre adição, sobre a subtração, aprendemos também a fazer uma decomposição usando as adições e as subtrações. E agora nós vamos ver a prova real ou operações inversas. Por quê? A operação inversa da subtração é a adição e a operação inversa da adição é a subtração. Então, nós podemos usá-las para conferir os nossos cálculos e assim vamos ver se a nossa conta deu certo. Não é legal? Então, podemos usar a adição para conferir uma conta da subtração e podemos usar a subtração para conferir a conta da adição. E isso nós damos o nome de prova real ou operações inversas. Coloquei para vocês uma situação de adição bem bobinha, mas só para vocês perceberem como que é a prova real ou a operação inversa. Eu tenho uma adição do 2 mais o 3, que deram 5. Quando eu pego, eu tenho que fazer, eu levo o resultado da adição lá para cima, para o minuendo, e subtraio, e o 2, ele vira o que eu subtraindo, e o resultado é o 3, ele é o resto ou a diferença. Ou talvez também você pode fazer 5 menos 3, que dará 2.
Então, a ordem ali, quando você vai montar, não importa, mas o número de cima tem que ser maior para subtrair, ok? Então, retomando, olha o que disse aí. Se a subtração é a operação inversa da adição, logo a adição é a inversa da subtração. Então, para chegar à prova real da subtração, é necessário somar a segunda parcela com o resultado da subtração e obter a primeira parcela da subtração como resultado. Isso é muito legal, não é? Olha, foi isso que disse no quadro anterior. 29 menos 12, 17. Quando eu vou fazer a operação inversa ou prova real, eu pego, coloco na adição, eu tenho que colocar o subtraindo lá em cima. E pego o resultado, que foi o resto, e ponho ao meio. 12 mais 17, 29. Olha agora na subtração. 14 menos 5 deu 9. Ali eu já pego também, olha, o subtraindo e adiciono com o resultado. 5 mais 4, 9, tendo o resultado. Bem, pessoal, chegamos ao fim de mais uma revisão. Caprichem nos estudos e façam todas as atividades com cálculo, hein? Até a próxima!